Bom, pessoal, mais uma vez aqui, professor Sid Clay, a paz do Senhor, boa noite, tá, para todos. Vamos dizer que o propósito dessa aula é atender um pedido de um amigo do meu filho, Sid Clay Júnior, tá, de nome Davi, do Rio de Janeiro, universitário, tá? Ele mandou uns assuntos e gostaria que eu os expusesse aqui no meu canal, tá? Para sanar, creio que algumas dúvidas, né? Porque, meu amigo, o assunto aqui é pesado, tá? Algumas referências eu vou falar aqui, não vou falar de todas, porque senão já vai passar o resto do ano aqui. Algumas referências sobre a crítica textual do Novo Testamento, tá? Me baseei no ensaio de um mestrando para poder me expor aqui. Porque isso não é um assunto fácil de se lidar. É um assunto difícil. Tá? Estamos tratando aqui, vamos dizer, da integridade dos textos bíblicos. Tá? E, por incrível que pareça, ainda existe muita gente que gosta de colocar a Bíblia para trás. Tá? Uma mentira não dura por muito tempo, não. Tá? A Bíblia tem 1.600 anos aproximadamente de histórias relatadas, verídicas, confirmadas pela arqueologia, manuscritologia, confirmada pelos historiadores, tá? Então, esse negócio de dizer que Bíblia é retrô tá ficando no passado, meu amigo. Tenha uma boa visão, viu? Eu vou só expor aqui um dos vários tipos de pensamentos que existem acerca da crítica textual do Novo Testamento, tá? Porque ele está em alta relevância ainda, viu? Vamos lá. Hoje iremos tratar de resumos práticos para entender um pouco sobre o assunto acima citado, tá? Que é a crítica textual do Novo Testamento, viu? Vamos lá. Onde muitos hoje não compreendem porque o existir de tantas cópias dos textos originais, viu? O termo técnico, tá? para os primeiros manuscritos, tá? Ou seja, as cópias originais que foram escritas realmente pelos apóstolos, elas são chamadas de autógrafos. Não existem mais. Se perderam. Tá? Se perderam. Vamos tratar aqui também da caverna de Qumran e você vai entender um pouco mais por que elas se perderam. Tá? Considerados sagrados, diferentes uma das outras, em algumas palavras, mesmo sendo inspirados os textos pelo Espírito Santo, que no Antigo Testamento mesmo ficava pairando por cima dos escritores. Tá? Detalhe, são escritores, não autores. O autor da Bíblia se chama Deus. Viu? Foi ele que fez a Bíblia. O homem foi só a caneta. Tá? Que no Antigo Testamento ficava pairando sobre os escritores, também chamados de copistas, tá? E que no Novo Testamento ele ficava por dentro do copista, vivendo e ousando os escritores a escreverem o que Deus queria nos revelar, tá? Convém ressaltar que esse texto revelado que está hoje em nossas mãos, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 773 mil palavras, tá? Se levou 1.600 anos para ficar pronto. Esse negócio não foi feito da noite para o dia, não. Épocas diferentes, culturas diferentes, impérios diferentes, reis diferentes,
manuscritologia. Antes de começarmos, precisaremos fazer um ensaio sobre a manuscritologia, tá? É o estudo dos manuscritos, tá? Essa é uma parte, vamos dizer assim, é uma cadeira da formação do professor de história. Querendo ou não, faz parte. Porque ele é obrigado na arqueologia a entender um pouco disso, tá? Hoje possuímos 2 edições do texto grego do Novo Testamento, que estão sendo utilizadas por tradutores, tá? Comentaristas e pastores protestantes, em geral, em nossos dias. Tá? Um deles é o Novo Testamento Grece, tá? Conhecido como o texto de Nestor Aland. Tá? São os seus editores. Publicado pela Deutsche Bible Literature. Isso é alemão. Não me inventa alemão, não. Eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo língua estranha, mas alemão não. Tá? Ele já está na sua 27ª edição. Tá? E o The Greek New Testament é ditado por uma comissão composta por renomados eruditos da área como Barbara Aland, olha só, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini e Bruce M. Metzger. Publicado pelas Sociedades Bíblicas Unidas, que até onde sabemos, hoje, dia 27 de abril, está em sua 4ª edição. Tá? Até aí, vamos seguir. Estes textos, praticamente idênticos, só muda uma coisa ou outra. Às vezes uma conjunção tira, na outra tem. Às vezes uma oração coordenada sindética tem o aditivo, a outra não tem. Tá? São pequenas peculiaridades de cada texto. Tá? São produto de uma teoria textual desenvolvida nos séculos passados e consolidada especialmente por 2 eruditos ingleses de Cambridge, Brooke Foss Westcott e Fenton John Anthony Hart. Aí se deu o nome desse trabalho do original grego de Westcott Hart. Tá? Me perdoe meu inglês, porque eu estou enferrujado. Em 1881, eles publicaram o The New Testament in the Original Greek. Tá? Ou seja, o Novo Testamento no original grego. Em 2 volumes, contendo o texto grego do Novo Testamento e a teoria e métodos empregados na preparação do texto. Ou seja, era um Novo Testamento, ou seja, uma Bíblia de estudo, baseado no texto original. Entenda original, cópia, porque os autógrafos não existem mais. Tá? Se esfaleraram com o tempo, eram feitos de pergaminho, pele de animal, viu? E se esfarela. Depois de 80, 90 anos não sobra nada. Tá? São cópias. Eles retiraram os estudos deles através de cópias. E foi um estudo minucioso. Em 2 volumes, contendo o texto grego do Novo Testamento e a teoria e métodos empregados na preparação do texto. Tá? Era uma Bíblia de estudo, baseado em textos praticamente originais. Vamos lá. Esse texto grego, bem como os demais que nele se basearam a partir de então, passaram a rejeitar a grande maioria dos manuscritos gregos nos quais até então se baseavam as edições impressas do Novo Testamento. Eles revolucionaram a tradução, interpretação e o estudo e ensino. Olha o que eles fizeram. Se basearam a partir de então. Passaram a rejeitar a grande maioria dos manuscritos gregos, nos quais até então se baseavam as edições impressas do Novo Testamento. E a adotar alguns poucos manuscritos mais antigos. Tá?
descoberto nestes últimos séculos e a afastar-se cada vez mais do texto anterior. O que é que acontece? Numa visão crítica minha, quanto mais velho o vinho, melhor ele é e mais caro ele é. Eles se basearam em textos muito mais antigos do que os textos nos quais se baseavam os eruditos do século XIX. Foi isso que aconteceu. Tá? Vamos lá. Ou seja, os textos mais antigos e raros é que entram em estudo por estes eruditos. Está vendo vocês? Tudo isto de acordo com um ensaio de Paulo R. B. Anglada, tá? Esse ensaio foi feito para uma pós-graduação dele, tá? E estou me baseando nele porque ele é muito conciso no que ele fala, com muita propriedade, viu? No qual estou me baseando neste pequeno ensaio que visa dar mais coerência na absorção do assunto aqui tratado, tá? Ele é bem conciso. Ele estudou muito bem, tá, a teoria Westcott-Hort. Tá? É no que eu estou me baseando aqui. Existem outros. Você pode escolher o seu. Desde que não faça nenhuma heresia. Tá? Vamos lá. Essa teoria revolucionou a crítica textual do Novo Testamento. De tal maneira que os livros-textos sobre o assunto passaram a ensiná-la. Olha aí. Um método deles passaram para a academia. Não como teoria, mas como fato consumado. Pratique, não só leia. E assim tem sido ensinado em seminários e, consequentemente, empregado nas novas traduções para o português. Comentários, obras teológicas e pregações. Viu? Já chegou aí. Tamanha é a influência dessa teoria sobre a matéria e tão estabelecido seu domínio neste século, em questão no século XIX, tá? 1881, pelo amor de Deus, que poucos têm ousado questioná-la. Prego batido, ponta virada. Quem é que vai mexer com um negócio desse? Assim, quase nada se tem escrito sobre o assunto de outro ponto de vista. Os dois fecharam todas as brechas possíveis para uma refutação futura. Veja só, no Brasil, até onde este autor tem conhecimento, ou seja, o pós-graduando deste ensaio, tá? Nenhum livro foi escrito do ponto de vista contrário à teoria de Westcott-Hort e dos textos ecléticos que produziu. Tá? Porém, o único erudito, viu, que sei que nunca vai ser ultrapassado é Jesus ungido. Cristo vem de Christos, que quer dizer ungido. Não é Jesus Cristo. O texto original diz Jesus ungido. Por isso que ele leu o profeta Isaías e disse, ele me ungiu. Viu? Vamos lá. O propósito desse ensaio é apresentar de forma breve um resumo da história do texto grego impresso do Novo Testamento e a supremacia do texto de Westcott e Hort, que tem sido questionada por peritos de renome no campo da crítica textual. Tá? A constatação deste fato leva o leitor a ter uma atitude mais cautelosa e analítica. É como eu estou querendo dizer aqui para vocês. Eles fecharam todas as brechas, viu? Diante da aparente e indisputável supremacia dos textos ecléticos que eles produziram. E que eram cópias de textos mais antigos do Novo Testamento. Fecharam as brechas. Ninguém consegue desfazer da obra que eles fizeram. Estão entendendo? Espero estar sendo claro para você também, Davi.
carioca renomado você, viu? Os períodos da crítica textual do Novo Testamento. A história do texto grego impresso do Novo Testamento pode ser dividida em 3 períodos. Tá? O primeiro período, tá? Chamado de o período não crítico. Está escrito, é o que está, acabou-se. Faça. Não reclame de nada. Não, mas tem uma vírgula aqui no lugar errado. Não tem nada errado aí. Está tudo certo. Era assim o negócio que eu mandava. Caracteriza-se pelo estabelecimento e padronização do texto encontrado na grande maioria dos manuscritos usados pela igreja antiga e medieval. O que foi que eles fizeram? 100 cópias, vamos dizer, de Efésios. A carta a Éfeso. Das 100, quantas eram iguais? 30. Então a gente usa essas 30. E as 70? Desconsidera. Porque não estão de acordo com a padronização dos copistas. Descarta. Era assim que se fazia. Tá? Numa visão rasteira da coisa. Viu? Este texto é conhecido pelos nomes de bizantino, tá? É também conhecido como sírio, tradicional, eclesiástico ou ainda majoritário. Olha para aí. Começando com a impressão feita por Ximenes em 1514 e estendendo-se até as edições publicadas pelos irmãos Elzévir em 1678, conhecidas pela expressão textos receptos. E é o texto que eu uso até hoje para preparar minhas aulas, minhas pregações, tirar minhas dúvidas, procurar um professor mais graduado do que eu, tá? É o texto que a gente usa, o texto receptos. É o mais acessível. É o mais comum e encontrado. Desde 1678. Tá? 400 anos, praticamente. Vamos arredondar. Tá? Este estágio da história textual do Novo Testamento é marcado pela aceitação incondicional do texto, até então usado amplamente pela igreja. Era a igreja que determinava que texto era para ser usado e o outro que não era para ser usado. Viu? Havendo pouquíssima diferença entre as diversas edições publicadas. A igreja manipulava tudo. Viu? Viu? E eu não vou citar a igreja, nome de igreja aqui. Viu? Vocês sabem qual era a igreja que estava dominando nessa época. Contudo, com a popularização das obras de tradução para a língua-mãe de cada país, por causa desse texto receptus, isto pode marcar o início de uma nova reformulação do texto sagrado atualmente publicado, como na Sociedade Bíblica do Brasil, por exemplo. Hoje, tá? Graças a Jesus, os doutores em hebraico, grego, aramaico, nas línguas originais da Bíblia Sagrada, terminaram a compilação do texto antigo mais aceito para uma tradução literal da língua portuguesa brasileira. Por que eu digo língua portuguesa brasileira? Porque o português que nós falamos aqui no Brasil é muito diferente dos demais 8 países que falam a mesma língua que a nossa. Entendeu? Eles têm 4 volumes hebraico para português do Brasil e uma edição grego, koiné, para português do Brasil. Inclusive conheci Wilson Schoss, doutor da Sociedade Bíblica do Brasil. Foi ele que trabalhou o texto grego, que, por sinal, é uma obra de excelência para a nossa preparação de um texto, de um ensino, de uma pregação, de uma palavra na igreja. É uma referência, tá? Se não me falha a memória, ele disse que passou, parece que foram 4 anos para terminar
examinar o Novo Testamento com uma equipe trabalhando exaustivamente. Tá? Vamos seguir adiante. O segundo período, tá certo, da crítica textual do Novo Testamento, a gente está falando dos períodos, conhecido como pré-crítico. Já começou a haver confusão. Espera aí, tu só usa esses 30? Mas tem 70 aqui, porque a gente não vê o que tem de diferente nele e soma aqui para ver se a gente faz uma fórmula comum aqui. Começou a haver esse tipo de coisa, cujo início pode ser marcado com a edição de John Fell em 1675. Estende-se até antes de 1831, quando Lachmann publica um texto que se afasta bastante do Textus Receptus. Ele fez outra obra baseada em textos gregos que não eram os convencionais da época. Ele foi de encontro à maré. Tá? Este período caracteriza-se pelo acúmulo de evidências textuais por parte dos críticos. Eles começaram a expor as diferenças textuais que a igreja escondia do povo. Olha para aí. Bem como pela elaboração de teorias que viriam a ser aceitas e desenvolvidas no período posterior. Ou seja, eles plantaram a semente e nós estamos comendo os frutos. Repudiando completamente o texto grego majoritário do Novo Testamento, o texto da igreja. Viu? No geral, expresso nas edições do período anterior. Tá? Entretanto, o texto francamente aceito pela igreja nesta fase continuou sendo o Textus Receptus. Já tinha mudado, pois as evidências textuais acumuladas contrárias a ele não chegaram a ser aplicadas ao texto. Ou seja, eles tinham prova para desfazer o texto Receptus, mas não seguiu adiante. Vocês acham que foi por causa de quê? Dos nobres da burguesia? Não, meu amigo, por causa da igreja. Viu? Nas raras ocasiões em que o foram, mesmo que em parte, tais textos foram firmemente rejeitados pelo consenso de quem? Da igreja. A igreja tem muita influência nesse período. Tá? Vamos lá. Os períodos da crítica textual do Novo Testamento. Vamos falar agora do terceiro período. O terceiro e último período, o chamado o período crítico, começando com Lachmann, 1831, e se estendendo até os nossos dias, até 2020. A confusão não acabou. Caracteriza-se por um afastamento generalizado do texto majoritário, ou seja, o texto utilizado pela igreja, viu? Da igreja daquela época, da Idade Média, a partir de 1515, viu? Cuidado aí para não confundir com a Reforma Protestante. E pelo aparecimento de um texto eclético, ou seja, dinâmico, novo, vamos dizer assim, uma nova maneira de se ler a Bíblia, tá? Baseado em um número bastante reduzido de manuscritos, os quais, embora antigos, discordam bastante entre si. Como eu citei em uma aula minha a respeito do Salmo capítulo 68, versículo 18, e uma passagem de Efésios de Paulo, em que ele cita esse texto comparando a Jesus chegando aos céus, tá? Porque um texto diz uma coisa e o outro diz outra. Mas não vem ao caso aqui. Tá? Cabe se eu tivesse colocado. Mas não vem ao caso. Você pode ver no canal, na aula aos Efésios, capítulo 4, versículo do 1 ao 16. Nesse mesmo canal aqui. Você pode ver esse meu comentário a respeito desse texto de Paulo, doutor Paulo. Baseado em um número bastante reduzido de manuscritos, dos quais, embora antigos, discordam bastante entre si, bem como da grande massa de manuscritos que apresentam o texto bizantino. A cisão católica
uma Constantinopla e outra em Bizâncio. Deixou de ter um papa, passou a ter dois. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Duas Bíblias diferentes. Tá? Esse tipo de texto eclético, dinâmico, moderno, tá? Que começou com Leckmann e teve em Westcott e Hort os seus maiores defensores, atualmente tem se espalhado pelo mundo através principalmente das edições de Nestle Aland e da United Bible Societies, ou seja, sociedades bíblicas unidas do mundo, tá? Aqui no Brasil tem a SPB, Sociedade Bíblica do Brasil. Essa aí tá acima da SPB, tá? Ela se reporta a ela, possivelmente, tá? Estas são praticamente as únicas edições do Novo Testamento grego conhecidas, acessíveis. E o resto está onde? Está onde? Procure nos livros de história que você descobre. Tem uma biblioteca de aproximadamente uns 20 quilômetros quadrados embaixo de uma cidade por aí que está cheia desses manuscritos aí, viu? E, portanto, usadas pela grande maioria dos estudantes, teólogos, exegetas e tradutores, tá? Tanto protestantes como católicos, nos últimos anos. Entretanto, sempre tem havido eruditos como Burgon, Scrivener e, mais recentemente, J. Van Brugger e W. Picker. Creio que é assim, Picker. Existe muita diferença entre o inglês britânico e o americano. Aí atrapalha muito na hora da gente ler o nome desses doutores. Que continuaram a defender o texto majoritário como o melhor texto original. Ou seja, eu estou do lado da igreja, meu amigo. Eu não estou do lado de vocês, não. Vocês aí estão remando contra a maré. Eu não vou remar contra a maré, não. Eu vou deixar a maré me levar. Foi isso que aconteceu. Vamos lá. O surgimento da teoria de Westcott Hort. Tá? O texto grego de Westcott Hort veio a tornar-se a obra que mais tem influenciado a crítica textual moderna do Novo Testamento. Alexander Salter a considera a maior edição já publicada. Os homens já morreram e fizeram história. Bruce Metzger chama de a mais notável edição crítica do Testamento grego já produzida pela erudição britânica. Tá aí porque fica difícil de dizer o nome deles. Kershaw Lake diz que este trabalho é o fundamento de quase toda a crítica moderna. Kenyon afirma ser esta uma obra que tem feito época, no sentido literal da palavra, na história do criticismo do Novo Testamento. E ele diz mais, tem colorido tudo o que tem sido escrito sobre o assunto e suprido a base de todo o trabalho feito hoje neste campo. Vamos comparar com a formação acadêmica. Direito. Tá? Um abraço aos advogados do Brasil, que têm trabalhado muito, e aos juízes e magistrados. Tá? Para eles poderem estudarem nossas leis, eles estudam as leis de Moisés. Eles vão para a Bíblia. Tá? E muitas de nossas leis são baseadas, inclusive de outros países, em leis bíblicas de Moisés. Tá? Vamos seguir. Com o que concorda Greenlee, afirmando que com o trabalho desses autores nós chegamos ao clímax deste terceiro período e que a influência de Westcott Hort sobre todo o trabalho subsequente na história do texto nunca foi igualada. Ou seja,
ninguém até hoje conseguiu superar o trabalho desses dois, posso dizer assim, mestres do texto grego. Tá? O surgimento da teoria. Vamos falar ainda sobre ela. Esta obra afamada foi preparada durante 28 anos. Tá vendo por que todas as brechas dela estão fechadas? Quase 3 décadas trabalhando para produzir uma obra que seja incontestável. O primeiro volume contém o texto grego do Novo Testamento, sem aparato crítico, mas indicando algumas leituras variantes. Tá? A ASBB, para quem é teólogo, estudioso da Bíblia, mestre em teologia, doutor em teologia, a ASBB, eu não estou fazendo aqui comercial, mas a ASBB tem know-how para vender o que ela produz. Ela tem um livro, tá? Capinha vermelha. Você pode acessar o site da ASBB, a loja virtual, e ver lá variantes textuais do Novo Testamento grego, koiné. Tá lá tudinho, tá? Que vai reforçar aquilo que eu estou dizendo aqui para você. Para você que é teólogo, estudante da Bíblia, mestre em teologia e doutor em teologia. Tá? Vamos continuar. Contrariamente aos editores anteriores, Westcott e Hort não fizeram novas pesquisas nos manuscritos disponíveis, nem prepararam um novo aparatos críticos, tá? A fama de sua obra, portanto, não provém de suas pesquisas em testemunhas textuais, tá? Mas da teoria textual que desenvolveram, tá? A partir do que, nestes campos, haviam elaborado eruditos conhecidos como Bengel, Griesbach, Lechmann, Tischendorf, Tregers e outros que os precederam. Rapaz, eles botaram todo mundo no bolso. Eles fizeram uma coisa muito além da época deles. Eles, se hoje pudéssemos falar mal deles, nós diríamos que eles fizeram uma exegese do texto e não uma exegese. Porque para você poder bater o martelo, você precisa fazer uma exegese do texto. Você tem que entender o que o texto está dizendo para você na época em que ele foi escrito. E eles não fizeram isso, eles criaram uma teoria, tá? Tão fechada, tão sem lacuna, que até hoje é respeitada, tá? A teoria desenvolvida por Westcott e Hort consolidou a tendência da crítica textual da época de afastar-se dos textos receptos e, consequentemente, do texto majoritário, ou seja, do texto da igreja, tá? Em direção a textos ecléticos, baseados em uma minoria de manuscritos, os quais, apesar de diferirem grandemente entre si, passaram a ser considerados superiores pela maioria dos críticos modernos. Ou seja, como a gente não pode achar brecha nos textos que eles utilizaram, vamos procurar algum meio nos textos que eles não utilizaram para ver se a gente derruba essa crítica textual deles. Porque do jeito que está, não dá. Tá? E o texto Receptus, até hoje, usado pela maioria dos acadêmicos, não tem muita diferença dos poucos manuscritos que contêm variantes textuais. Tá? E você pode ter isso na sua mão. É só comprar. Hoje é só comprar. Tá? Exposição da teoria de Westcott e Hort. Tá? Como foi que essa teoria se desenvolveu? Como ela agia? Vamos ver. No que se segue,
oferecemos uma exposição resumida dos principais pontos da teoria de Westcott Hort que levou ao aparecimento do novo texto grego do Novo Testamento. Tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, pressuposição fundamental. Sabe como é que eu chamo isso? Quando eu estudava física na Universidade Federal Rural de Pernambuco, como poderíamos dizer, senso comum. Eles partiram de um senso comum para formar a teoria deles. Westcott Hort partem da pressuposição fundamental de que o texto do Novo Testamento deve ser tratado como um texto ordinário, ou seja, faça o que ele diz, como qualquer outro livro. Como qualquer outro livro. Você pega o livro de matemática, tem lá uma questão para resolver. Está ali para quê? Para ser resolvida. Faça. Só isso. É o que eles fazem. Aqui nessa parte. Nas palavras deles, os princípios de criticismo explicados nas seções seguintes são bons para todos os textos antigos preservados em uma pluralidade de documentos no tratamento do Novo Testamento. Nenhum novo princípio é necessário ou legítimo. Olha para aí. Fecharam as brechas. Vocês sempre vão me ouvir dizer isso. Eles fecharam as brechas. Esta pressuposição, por sua vez, fundamenta-se em outra, de que não houve falsificação maliciosa no texto do Novo Testamento durante sua transmissão. Ou seja, os textos antigos, que não podem nem ser tocados por mãos humanas, são fiéis aos do primeiro século da era cristã. Olha para aí. Quando afirmam que o texto do Novo Testamento é ordinário, querem dizer com isso que não há evidências históricas de interpolações ou omissões deliberadas nos seus manuscritos, o que valida o emprego dos métodos críticos ordinários aplicados aos textos clássicos antigos. Ou seja, o meu trabalho está tão bem feito que tu não vai conseguir achar defeito nele nenhum. Tá? E eles aplicaram isso a outros também. Vamos seguir. Eis o que afirmam os dois. Mesmo entre as inquestionavelmente numerosas leituras espúrias do Novo Testamento, não há sinal de falsificação deliberada do texto com propósitos dogmáticos. Ou seja, durante o período que a história chama de Idade das Trevas, que isso já foi desfeito da minha cabeça, eu não considero mais a Idade das Trevas, mas sim a Idade da Luz, porque nos mosteiros os monges se davam à luz de velas, copiando sempre, sem parar, os manuscritos que hoje nós possuímos nas línguas originais. Se não fosse a Idade das Trevas, nós não teríamos a posse desses textos, porque eles estão ainda de posse de uma igreja que tem muito poder, guardado em bibliotecas subterrâneas. E isso vocês sabem. Nós estudamos isso. Tá? Eles têm esses textos que, se for tocado por mão humana, se esfarela de tão antigo que ele é. Tá? Eu vou chegar na caverna de Qumran e vocês vão perceber uma coisa, viu? Vejam o que eles afirmam ainda aqui. Cremos que a ausência, no texto moderno, no que nós possuímos hoje, cremos que a ausência de fraudes perceptíveis que deram origem a qualquer das várias leituras agora existentes
também se aplica para o texto que antecedeu mesmo as mais antigas variantes existentes. Ou seja, eles não fizeram nada de malícia, os copistas. Eles só adaptavam ao momento presente que eles estavam vivendo. E a geração seguinte é a mesma coisa, a geração seguinte é a mesma coisa, mesma coisa. Tá? Vamos lá. O método das evidências internas. Partindo dessas pressuposições básicas, Westcott Hort prepararam o texto eclético, considerando as seguintes evidências internas. A probabilidade intrínseca, ou seja, inerente dela, saída dela, e a probabilidade de transcrição, ou seja, a intervenção do copista em modificar uma palavra, uma letra, uma frase, um sinal de pontuação, qualquer coisa. Aí eles vêm, por probabilidade intrínseca, eles procuram descobrir o que um autor parece ter escrito. Lembrando que esse trabalho é um aparato crítico, tá, de um mestrando, tá, que não é detentor do conhecimento bíblico, porque na Bíblia o autor é Deus e quem escreveu foi o escritor, tá? Mas vamos considerar o autor aqui como escritor, viu? Parece ter escrito. Um método para se descobrir qual a variante correta ou provável por este princípio é resumido por eles como segue. Olha o que eles dizem. Para se ter a certeza de que aquele pedacinho de texto, ou seja, aquela palavra, aquela letra, aquele símbolo é correto. É o certo. Não é o outro, é aquele. O primeiro impulso ao tratar com uma variante é usualmente seguir a probabilidade intrínseca, ou seja, o que está ali. Isto é, considerar qual das duas leituras faz o melhor sentido e, de acordo com isso, decidir entre elas. A decisão pode ser feita tanto por um julgamento imediato e, portanto, intuitivo, ou pesando cautelosamente vários elementos que irão definir o que é chamado de sentido, de conformidade com a gramática e congruência com o estilo usual do escritor e com o assunto em outras passagens. Ou seja, você checa Efésios, mas também você vai para Salmos. Você está em Gênesis, mas se tem uma passagem ali que está em Apocalipse, você vai para Apocalipse para confirmar se o escritor de Apocalipse escreveu corretamente a passagem do Gênesis. E se Paulo, em Éfeso, aos Efésios, escreveu corretamente a passagem do livro de Salmos. Tá? É isso aqui que ele está tentando dizer. Vamos lá. Por probabilidade de transcrição, eles procuram descobrir o que os copistas parecem ter feito o autor parecer escrever. Ou seja, uma lenda. Aumentar sem inventar era o que eles procuravam. Tá? Será que esse copista aqui aumentou alguma coisa, mas sem inventar? Ou seja, é verdade o que ele colocou aqui, mesmo acrescentando? Podemos deixar isso aqui? Tá? Olha o problema aí. No que consiste tal probabilidade? Eles respondem. Desculpa. Se uma variante aparenta dar-nos um sentido muito melhor ou sobrepujar a outra variante, essa aparente superioridade deve ter sido a causa da introdução da referida variante no texto. Disparates, ou seja, textos difíceis à parte, nenhum motivo pode ser pensado que viesse a levar um escriba a introduzir conscientemente uma leitura pior no lugar de uma leitura melhor. Ou seja,
eles, à medida em que os anos iam passando e os manuscritos iam envelhecendo e se estragando, eles melhoravam as palavras para que o texto fosse melhor entendido. Era isso que acontecia. Regras básicas, tá? Já estamos chegando no final dessa primeira parte, porque, Davi, tu me desse um trabalho muito grande, tá? Com base nestes princípios, duas regras básicas foram usadas por Westcott Hort para o estabelecimento dos textos dele. Primeira, Brevial Lectio Portio. A menor leitura deve ser preferida. Tá? Como quem diz assim, os prolixos atrapalham o entendimento. Tá? Os que falam demais. Quanto menor e mais objetiva for a parte do texto, prefira ela do que a mais extensa. Certo? Assumindo que os escribas tinham mais tendência para incluir do que omitir. Tá? Vamos lá. Segunda. Proclive lectione praestate arbla. A leitura mais difícil deve ser preferida. Olha aí. Palavras difíceis. Como Lucas. Doutor Lucas, médico. Um médico amado. Citado lá em Colossenses. Se não me falha a memória, me perdoe se eu estiver errado. Só Lucas, somente ele, utiliza 121 palavras que nenhum outro escritor do Novo Testamento utilizou. De tão fluente que ele era no grego koiné. Tá? E os textos dele são bem extensos e bem explicadinhos. Ele explica tudo na medida do possível, na sequência cronológica, corretamente como aconteceu. Ele procurou expor da melhor maneira possível. Tá? Por isso que eles colocam aqui, a leitura mais difícil deve ser a preferida. Tá? Se você vai querer ler os evangelhos de Mateus, Marcos e João, você vai sentir dificuldade de ler Lucas, porque tem palavras que somente Lucas usa. Tá? Tanto no livro do evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Lucas, e o segundo tratado dele, que é Atos dos Apóstolos. Tá? Vamos lá. Assumindo que os escribas eram propensos a simplificar o texto quando confrontados com algum disparate. Tá? Eles sabiam medir quando o copista acrescentou, modificando, ou quando ele encolheu, dificultando. Os homens eram fora de série, meu irmão. Vamos seguir. O argumento da conflação. Tá? Um argumento considerado importante na teoria de Westcott Hort foi a afirmativa de que conflação é característica de mistura e que só o texto sírio as apresenta, sendo, portanto, um texto secundário. Olha aí. Conflação, minha gente, é uma mistura. Tá? Água com açúcar, café com leite, suco de acerola com leite. Tá entendendo? Conflação é isso. Tá? Você põe para dar um gosto diferente. O gosto que você quer. É isso que ele está tentando explicar aqui. Tá? 8 exemplos de conflação do texto sírio. D, a partir dos textos ocidentais B e neutro A, são mencionados por eles. Aí, segundo eles, tá? Westcott Hort, as relações traçadas nunca são invertidas. Nós não conhecemos nenhum lugar onde o grupo A
o neutro de documentos comprove leituras aparentemente conflacionadas de leitura dos grupos ocidentais, tá? E do sírio, respectivamente. Ou onde o grupo B ocidental de documentos que comprove leituras aparentemente conflacionadas de leitura dos grupos A e D, respectivamente. Ou seja, os textos, eles são distintos uns dos outros. Não tem conflação. Tá? Eles colocam esse argumento da conflação para poder fechar as brechas. Tá? Essa é a minha colocação. Tá? Você pode ter a sua, mas isso foi um meio deles fecharem o texto deles. Tá? Argumento da genealogia, outro argumento considerado chave da teoria do Escott-Hort para derrubar a superioridade numérica do texto majoritário, era o texto preponderante da igreja dessa época, é baseado no conceito de genealogia dos documentos. Tá? Eu sou pai. Eu tenho um filho mais velho, uma filha do meio e o filho caçula. Eu sou o texto mais antigo. Depois de mim, que sou o mais velho, um copista fez o meu filho mais velho, que já está adulto. Precisa-se de outro filho para acompanhar o filho mais velho? Vai ao pai, que sou eu o texto mais antigo, faça a minha segunda filha. Ah, ela está ficando velha. Não copie dela, que pode ter erro. Não copie do filho, que pode ter erro. Vá ao pai e faça o terceiro texto. É isso que acontecia. Tá? Isso é uma das visões. Tá? Outra visão diz que o mesmo texto era copiado por vários copistas ao mesmo tempo, para terem várias cópias da mesma maneira em que estava escrito o mais antigo, ou seja, o pai das filhas que acabariam de nascer da pena dos copistas. Tá? Desculpa. É baseado no conceito de genealogia do documento. Já expliquei para vocês entenderem como é que é mais ou menos isso. Por meio deste argumento, eles reduziram a grande massa de manuscritos bizantinos, fazendo isso que eu expliquei a vocês, tá? Explicando dessa maneira, tá? Você pode ter outra maneira de explicar também. Minha cabeça não pode ser igual à sua, mas o entendimento é esse. Há uma família derivada de outros manuscritos. Ou seja, eles não vieram ao pai. Eles copiaram do filho mais velho, que saiu do texto mais antigo, que é o pai. Entenderam? Enfraquecendo assim o peso do seu testemunho. Tá vendo? Por isso que eles fecharam a relação. Vamos lá. Inexistência de variantes sírias anteriores a Crisóstomo. Tá? Outra proposição de Westcott-Hort, aceita por muitos, foi a suposta não existência de variantes sírias anteriores a Crisóstomo, que morreu em 407, ano da era cristã. Tá? A importância atribuída a esta tese fica evidente nas seguintes palavras de Kenyon. Kenyon disse: a proposição de Hort, que foi a pedra fundamental da sua teoria, foi que leituras características do texto recebido, ou seja, texto receptus, nunca são encontradas em citações de escritores cristãos anteriores a cerca de 350 depois de Cristo. E Crisóstomo morreu em 407. E ele usava o texto, tá? Antes desta data, nós achamos leituras caracteristicamente neutras ocidentais, mas nunca sírias.
Este argumento é de fato decisivo. Tá? As cópias sírias não foram copiadas pela Europa, não foram copiadas pelo continente africano, nem pelas Américas. Elas são únicas. Visto que em 1881 ainda não haviam sido descobertos os papiros, Hort refere-se, é claro, apenas às citações dos pais das igrejas anteriores a Crisóstomo. Ou seja, ele não tinha a cópia do texto de Crisóstomo, mas ele tinha as citações, ou seja, as obras criadas para a edificação da igreja da época, com citações bíblicas. E eles pegaram essas citações bíblicas para fecharem as brechas e fazerem um texto que até hoje fica difícil de ser refutado. Tá? A avaliação da teoria de Westcott Hort. Para não exaurir os que assistem, tá, gente? A continuação deste assunto segue-se com o título. Siga o canal, se inscreva, participe, argumente, críticas são bem-vindas. Eu não tenho uma mente fechada, tá? Ninguém colocou cabresto em mim, tá? Eu só uso óculos, viu? O título vai ser Algumas referências sobre a crítica textual do Novo Testamento, parte 2, tá? Davi, tenha paciência. Seus assuntos são bem polêmicos, tá? Colocam em xeque muita coisa a respeito da fé cristã, tá? Que a ciência, junto com a Bíblia, prova que ela é verídica e não é história de carochinha, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, se Jesus não voltar, viu? Deus abençoe. Encerro por aqui.